E se o juro do seu cartão de crédito ficasse limitado a 10% ao ano, você gastaria mais dinheiro? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e eu vou tratar das propostas de regulação do Donald Trump nesse ano de 2026 para tentar lidar com a chamada crise do custo de vida nos Estados Unidos, a Affordability Crisis, o nome em inglês, que é uma maneira de o governo tratar um problema que tem sido uma ameaça para as midterm elections, que são as eleições de meio de ano, e que serviram também de bandeira para que Zoran Mandani fosse eleito prefeito de Nova York. Isso foi até objeto de uma matéria do Financial Times, um longo editorial, e eu considerei o tema muito interessante para fazer esse vídeo, porque Donald Trump começa a ser criticado por intervenções populistas na economia que podem trazer efeitos nefastos. Nesse vídeo eu vou tratar de duas propostas que têm sido veiculadas pela sua administração. A primeira proposta é a de contenção dos juros de cartão de crédito em no máximo 10% ao ano. Lembrando que a média nos Estados Unidos hoje está em torno de 28% ao ano dos juros de endividamento daquelas pessoas que deixam de pagar, que portanto são inadimplentes da sua fatura de cartão de crédito. Segundo Trump, essa medida seria de apenas um ano. Essa proposta foi encaminhada ao Congresso para que pudesse ser tramitada lá. Trump ainda está cogitando, disse inclusive em Davos que pretende limitar isso, mas todas as lideranças do sistema financeiro norte-americano, aqui vou utilizar como exemplo Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, enfatizaram que essa restrição causaria efeitos nefastos, porque, em primeiro lugar, os bancos limitariam a concessão de crédito, só dariam crédito para aqueles devedores que realmente são saudáveis e que têm um hábito de adimplemento, portanto, não são devedores contumazes ou habituais, e, portanto, isso causaria uma grande restrição de crédito, que seria, na verdade, o efeito oposto ao desejado pela administração, que pretenderia conter o endividamento dos cidadãos e, ao contrário, na verdade, restringiria a concessão de crédito e possibilitaria um problema de escassez de crédito para aquelas pessoas que recorrem ao sistema financeiro. Então essa primeira proposta foi muito criticada pelas autoridades e pelas lideranças dos grandes bancos e tende a causar um grande problema caso haja uma continuidade da medida, caso haja realmente a sua efetivação. Além disso, lá nos Estados Unidos nós temos também as empresas do chamado Buy Now, Pay Later, que seria, na tradução aqui, compre agora e pague depois, que é mais ou menos um sistema de crediário criado lá nos Estados Unidos, com a questão que não tem uma fricção, você não precisa fazer qualquer outra abertura, qualquer outro financiamento, não precisa fazer uma conjectura de crédito como uma instituição financeira, normalmente o próprio vendedor já faz esse serviço de Buy Now, Pay Later. Tem algumas empresas que ficaram muito famosas por isso, cresceram com isso, a Klarna, a SoFi, são empresas lá nos Estados Unidos que fazem esse tipo de pagamento, e isso tem um apelo enorme na geração Z, que são as pessoas mais jovens, que estão com seus 20 anos de idade, que gostam muito dessa modalidade do Buy Now, Pay Later e aumentam muito o endividamento. A inadimplência nesse segmento do Buy Now, Pay Later é de pouco mais de 40%, então veja que impacto que isso tem. Portanto, mais uma camada aí que pode ser afetada, não sabemos ainda se será só os bancos que dão crédito por meio dos seus cartões ou se seriam as empresas do Buy Now, Pay Later também afetadas com as suas operações. Lembrando, as operadoras de cartão, Visa, Mastercard, não tendem a ser afetadas. Quem realmente vai sofrer é o banco que concede o crédito, porque é ele que cobra os juros na emissão da dívida do crédito rotativo do cartão de crédito. Se você gosta desse tipo de assunto, tem interesse, está acompanhando esse vídeo, não deixe de seguir o meu canal. Aqui nós temos várias pessoas que visualizam os vídeos, assistem a vários conteúdos do meu canal, mas não se inscrevem. Então, se você puder deixar a sua inscrição aqui, marca o sininho e continue acompanhando. Toda semana nós temos vídeos aqui praticamente diários, de segunda a sexta, tratando de assuntos como direito, economia, investimentos, finanças pessoais, diversificação patrimonial e saúde. Agora, voltando ao nosso assunto, o segundo tema que eu gostaria de abordar é a contenção de investidores institucionais na compra de casas. Isso foi dito por Scott Bessent, primeiramente, mas Trump confirmou que o Tesouro estava preparando uma medida que visava a restrição de gestoras de investimento para que elas não pudessem mais comprar casas dirigidas à família, portanto, as moradias residenciais para a família singular. Segundo Scott Bessent, isso estava causando uma grande distorção no mercado de casas de habitação nos Estados Unidos e as gerações mais novas, principalmente os millennials e a geração Z, têm grande dificuldade de conseguir arcar com um financiamento chamado mortgage rate, que é o pagamento hipotecário do financiamento imobiliário, e isso causa um grande descontentamento e uma frustração nos jovens e nas pessoas de 30 a 40 anos
que se veem incapazes de adquirir sua própria residência. E segundo Scott Bessent, com essa medida haveria o afastamento dessas gestoras que estariam inflando o preço das casas, porque elas têm vários benefícios contábeis que acabam incentivando a compra pelos investidores, e obviamente eles fazem essa compra como um investimento, mas acabam encarecendo as casas para os compradores que iriam verdadeiramente comprar e residir nesses locais. E por isso o Scott Bessent disse que não queria ter uma nação de locatários, uma nação de inquilinos, e sim uma nação de proprietários de casas que não dependessem dessas gestoras. Então foram duas medidas anunciadas agora no começo do ano e que foram tratadas como extremamente intervencionistas e até um pouco surpresas, porque seriam incompatíveis com um governo republicano que pregaria o livre mercado e a desregulação, mas segundo a leitura dos críticos, dos jornais e dos democratas, são medidas populistas com o intuito de fortalecer a base dos republicanos nas eleições agora de meio de mandato, que causam uma grande preocupação à administração com receio de perder a sua base no Congresso, o que dificultaria muito a aprovação de algumas pautas, alguns projetos encaminhados ao Congresso, e por isso que foram aventadas essas duas possibilidades. A primeira, contenção dos juros de crédito, e a segunda, a proibição de compra de casas familiares por investidores institucionais, para que houvesse o prestígio desses eleitores potenciais, desses eleitores que estão insatisfeitos e que estão preocupados com o custo de vida nos Estados Unidos. E, embora o assunto diga respeito aos Estados Unidos, serve também de reflexão para investidores, tanto investidores que têm ativos só no Brasil, mas investidores que também têm seu patrimônio diversificado, para que percebam como algumas medidas e intervenções estatais podem repercutir nos investimentos. Imagine, por exemplo, uma gestora de private equity que estivesse direcionando todos os seus investimentos para a compra dessas residências familiares e os impactos que essa restrição pode ter sobre uma gestora desse tipo voltado a investimentos dessa natureza. Se você gostou deste vídeo, não deixe de seguir o meu canal, acompanhe aqui mais assuntos sobre finanças, investimentos, direito e economia. Deixe seu comentário aqui no vídeo se você tiver alguma dúvida, quer que eu comente algum outro assunto, tem algum outro tema que você deseja que eu aborde aqui no canal, não deixe de escrever, que eu sempre estarei atento aos seus comentários e postarei novos vídeos sobre os assuntos.